Você vai tirar essa tela Achei. do zoom dessa tela principal, né? Peraí. Elimina isso daqui. Ah, Beleza. foi. Show. Passada a base. Depois, se você tiver dúvida, você assiste de novo o vídeo para ficar com isso claro na cabeça e de resto é com o tempo e na prática. Agora, o que que a gente vai fazer? Então, primeiro, Tá legal que gravando você já? tem. Tô gravando já. Ah, já, show. Então, assim, primeiro que você tem aqui uma base. Então, legal. Aqui você já tem algo a seguir. Ou seja, você tem uma determinação. Isso aqui é requisito. Tá? No dia a dia, a gente vai ter requisitos que, obviamente, não vão vir assim bonitinho. Na maioria das vezes, vem numa conversa com o cliente, numa reunião, ou o PO traz, tá? Mas muitas vezes isso vem verbalizado. Agora, você precisa saber ouvir o que eles estão falando e traduzir isso para o Technicase, traduzir isso para o que você precisa implementar. Então, aqui, o que, que ele está dizendo? Que você vai ter uma tabela cliente e uma tabela produto. Certo. Aqui, só me relembra uma coisa. Você está fazendo faculdade de TI ou você já fez? Tô fazendo. Você faz qual curso? Faço engenharia de software. E está em qual semestre? Tô no segundo. Tá. Se você não viu, em breve você vai ver diagrama de classe, tá? Principalmente no seu curso de engenharia de software vai ter muito. Então, assim, Sim. o que que é um diagrama de classe? Isso aqui é uma representação de uma classe onde você tem propriedades e você tem possivelmente métodos. Aqui não tem funções, tá? Aqui só tem as propriedades. Mas ele Tá. está dizendo aqui o quê? Que você tem ID produto e ID cliente, ele está em negrito aqui e com essa chavezinha do lado, indicando que é a chave primária. Sim. Depois disso, ele tem as propriedades que elas não são chave. Então, nome, valor disponível e o ID cliente, e aqui nome, sobrenome, e-mail, data cadastro e ativo. Quando ele tem aqui o ID cliente, significa que um produto é sempre pertencente a um cliente específico. Sim. Tá? Então, assim, é correto, não é correto, enfim, isso aqui é esse contexto. Por algum motivo, precisa que seja assim, ok, a gente segue. Agora, se isso aqui viesse verbalizado, um cliente precisa de um estoque, não sei o quê, a gente ia pensar do zero em como modelar da melhor forma possível. Como aquele já traz o diagrama, o nosso papel aqui é seguir. Então, a gente vai escrever as duas classes de acordo com o diagrama, colocando no produto uma chave estrangeira ligando com a ID cliente. Certo. Aqui ele pede embaixo o quê? Que você tenha o formulário de produto e de cliente embaixo. Não, o contrário. Você tem o de cliente e você tem aqui produtos. Então você vai ter dois menus, dois CRUDs. Por que CRUD? Porque Certo. você tem cadastro, edição, detalhes e exclusão. Então vamos só ler o que, que ele coloca aqui para a gente fazer já certeiro. Então, criar o formulário de produtos semelhante ao de clientes mostrado acima, com o conteúdo e a arquitetura usada no projeto disponível. O que é isso que ele está dizendo? Aqui, ó. Está dizendo que é para seguir essa arquitetura aqui. Você tem produto, você tem cliente. O resultado esperado para a tela de produtos deverá ser semelhante ao exemplo abaixo. Então, você precisa ter esse CRUD de cliente, você precisa ter esse CRUD de produto. Para o cadastro, será avaliado a forma de inclusão do cliente, onde será um diferencial a apresentação de como escolhemos o cliente. Ou seja, quando você vai cadastrar o produto, a qual cliente pertence? Você vai ter que associar, porque é uma chave estrangeira. Você vai ter que ter um Hum. dropzinho para carregar os clientes. Diferencial, ele quer dizer isso. Como é que você vai colocar para o usuário escolher esse cliente na hora de cadastrar o produto? Tá? Você pode fazer isso de um jeito meia boca, você pode fazer bonitinho. Legal, isso aqui será o diferencial. Certo? Então você tem esse teste aqui para fazer. Como avaliador, do outro lado, o que é que eu vou esperar? Primeiro, como sendo um teste de júnior, é que tenha o que está pedido aqui, friamente. Então, assim, eu espero abrir e que tenha um CRUD de cliente, um CRUD de produto. Porque primeiro a gente tem que se acostumar no dia a dia a entregar o que é pedido. Cara, tá bonito o código, não tá bonito? Isso é passo dois.
Tá seguro, não tá seguro? Enfim, a gente tem que se acostumar a entregar o que é pedido. Isso vai ser um comportamento que quanto mais você adquirir, melhor. Até mesmo você já se acostumar nas nossas próprias aulas, atividades. Cara, eu te passei uma atividade. Aqui a gente não tem obrigatoriedade nenhuma, óbvio. Cada um tem o seu dia a dia, é corrido pra caralho. Sim. Agora, se acostumar a entregar passou uma atividade, por exemplo, a gente já teve atividades de hoje, que é terça-feira. Vai ter atividade para a próxima terça? Cara, entregar. Tá Sim, certo, não tá certo? O código poderia ser melhor? Tem uma coisa ali, outro ajuste ali que poderia melhorar? Agora, entregar. Cara, pediu 3 CRUD, combinamos 3 CRUD, na outra semana é 3 CRUD. Isso é essencial para o desenvolvedor, para sua vida inteira. Porque adversidades vão acontecer, aparece suporte, aparece problema, a gente perde desenvolvedor na equipe no meio da sprint, ou chega gente nova que a gente precisa treinar, as adversidades acontecem. E o que o cliente espera na ponta é que a gente entregue. E é isso que a gente precisa fazer. Então, é isso que você vai ser avaliado. Primeiro, se tem o que está pedido. Agora, depois que tem o que está pedido, o que é que você fez de diferencial? Por isso que ele até coloca aqui um ponto de diferencial. Agora, se você quiser se entregar além do que está aqui, e se na tabela você colocar um ícone aqui, ao invés de você colocar os links assim, padrãozão, escrito. sim. Pô, já fica mais bonitinho. Ah, essa tabela aqui tem só esses itens. E se você fizesse uma tabela com uma paginaçãozinha? Ou, beleza, e se além disso aqui você colocasse um filtro? Porque essa lista vai crescer. Então, se você tiver mais de 100 e você quiser caçar um cara, um filtro aqui pelo menos pelo nome, ou pelo menos, sei lá, pelo e-mail. Ou filtrar os Sim, ativos e desativos, entendeu? A sim. questão do ir além. Então, Entendi. são etapas, tá? Legal. Agora, indo para prática, porque já falei demais. Então, primeiro, você vai partir do back-end. Eu vou te mostrar 2 exemplos, tá? Eu vou te mostrar o exemplo prático e fácil de fazer, rápido, e vou te mostrar o exemplo fazendo na mão. Agora, antes de começar, na verdade, esses 2 exemplos, prático e o não prático, de controller, vamos já fazer uma etapa antes, que é o quê? Vamos já configurar a nossa conexão com o banco de dados, Hum, já fazer o nosso acesso à base de dados. Então, e não necessariamente precisaria ser essa ordem, tá? Você poderia fazer aqui os controllers, as telas e se preocupar com o banco depois. Não tem problema nenhum. sim. Mas vamos já começar pelo banco para a gente já ter isso estruturado e já ter a nossa connection string aqui. Então, muito semelhante ao que a gente fez lá no outro projeto, a gente vai fazer aqui. Então, vamos criar uma pastinha data e a gente vai ter um contexto. Então, vai ser o aula 1 MVC context. Isso porque eu gosto de criar com o mesmo nome do projeto, tá? Mas poderia ter um outro nome aqui. Sim. Esse projeto que eu fizer depois já posso subir para o GitHub também, né? Quando eu fizer, no caso, né? Eu Com pensei em você certeza. fazer. Com Já certeza. fica também como projeto. Com o portfólio, exatamente. É como Esse aqui, portfólio. é esse aqui. Não só viu do teste, não. Só por questão, tipo assim, Ah, você está participando de um projeto, de um teste, e assim, não expõe o teste que você fez para uma empresa, entendeu? Deixa lá, entrega para eles e boa. A menos que eles entendi. peçam, né? A menos que eles pedirem, coloca no GitHub público, beleza. Mas se não, deixa aí quietinho e boa. Agora, vamos lá. Então, aqui a gente tem a pastinha, tá? Data, a classe que é o seu contexto. Agora, para ela se tornar um contexto, primeiro você vai ter que instalar os pacotes do Entity. Os É. mesmos 4 pacotes. Tá. Depois herdade DB contas. É, exatamente. Já lembra de cabeça? Que eu lembro mais ou menos. Mas é fácil. Digitou Entity Framework Core? Cabeça de cabeça ou com o tempo mesmo a gente grava? Não, com o tempo. Com o tempo, tá? Você vai fazer várias vezes, aí uma hora entra. Mas, Eu lembro mais ou menos. não, é que assim, ó, se você... Macetinho aqui para você lembrar. Que primeiro você vai ter que instalar o pacote principal, que é esse, que é o Entity Framework Core. Sim, Então você vai ter que dar um install. Aí depois disso você vai ter que procurar qual banco que você vai utilizar. Então, se sim. fosse PostgreSQL, se fosse Oracle, é outros pacotes. Mas como é SQL Server, você vai ter que instalar obrigatoriamente o ponto .SQL Server. Beleza, já matou 2.
Aí, como É, esses o dois tools, né? meio que já são obrigatórios, exato. Como esses dois já são meio que obrigatórios, você só vai ter que lembrar de dois, que é o tools e o design, que já fica aqui, ó. Ah, Então, você vai instalar o design e vai instalar o tools. eu já esqueci o design já, viu? Não, na próxima você já vai lembrar. Beleza. Uma vez que eles estão instalados, você já consegue herdar aqui de DB Context. Ou seja, essa sua classe, que até então era só uma classe mera mortal, agora é É, um contexto de banco de dados. Agora ela é uma classe de responsa, porque ela é uma classe, uma das principais, uma das mais importantes do projeto, sim. que é o meio de campo com o seu banco de dados. Aí o que você precisa lembrar sempre que você criar um contexto? Que você vai ter que receber aqui uma forma de se conectar com o seu banco. A sua classe, o seu contexto, o entity vai fazer praticamente tudo por você. Mas o mínimo que você precisa dar é como que você vai acessar o banco? Através de uma connection string. E como que a gente recebe isso no C Sharp no caso de um contexto? A gente tem um construtor que recebe options. Ah, sim. O construtor sempre recebe option, né? Isso é. Ele sempre Nesse pede caso, option, né? nesse caso do contexto, O sim. do. Ah, sim. Perfeito. Você vai ter options e Option, você vai passar para a base. certo? Lembrando, passar para a base significa passar para o construtor da classe Py, que é DBContext. Então, a classe DBContext espera uma instância de objeto opções, que é o options. O options é um objeto de DBContextOptions tipado com um contexto específico, que é o aula 1 MVC Context, ou seja, esse próprio contexto. Legal. Por que a gente declara isso aqui? Porque vem a próxima etapa agora. Onde que eu vou passar para cá essas options? No momento que eu configuro o meu contexto no program.cs. Então aqui Sim. você vai ter que colocar Serve. builder.services.add dbcontext e vai ter que passar um contexto. Sim. Então aqui, add dbcontext por si só, ele é um método que vai dizer que a sua aplicação, que até então era só uma aplicação que não fazia persistência de dados, não tinha um banco de dados definido, vai passar a ter. Esse banco de dados vai ser mapeado com qual contexto? Qual que é a classe que vai mapear a sua aplicação com o seu banco? Você vai dizer, essa classe aqui, ó, esse contexto. Certo. Aí você vai importar o namespace, né? Vai vir aqui e falar using o namespace dele. Legal. Aqui você já referenciou. Porém, como é que esse contexto sabe qual que é o seu banco? Nesse momento, a sua aplicação sabe qual que é o seu contexto. Mas nem a sua aplicação, nem o seu contexto sabe qual que é o seu banco de dados. Então, é por isso que esse contexto aqui recebe options. Então, você passa para ele aqui dentro. Então, você diz que options, Sim. que são as opções que você vai configurar, e a principal delas é dizer qual banco você vai utilizar. Então, você vai colocar use Tá. SQL Server, porque é o banco que você vai utilizar agora, nesse momento. Legal. Agora, além disso, você vai dizer para o use SQL Server qual que é a sua connection string. O que é uma connection string? É a cadeia de conexão da aplicação com o banco. Então, aqui dentro você vai ter uma connection string. Então, a gente pega ela aqui antes, string, connection string, vai vir de algum lugar. Legal. E passa Tá. ela aqui dentro. Então, passou aqui. Legal. Essa linha aqui está resolvida. Agora, essa connection string vem de onde? Aqui ela é só uma string. Ela vem de onde? Então, ela Daquele vem de... arquivo de configuração. Isso, você já está quase lá, cara. Mais uma vez que você fizer, já decorou. Então, services... Senhor, só. Não, desculpa. É configuration. Então, builder. Ponto configuration. Na verdade, estava... Builder. R. Builder.configuration.get connection string e você vai pegar uma connection string. E aqui no get connection string, o que ele vai esperar? Ele vai esperar o nome de connection string do seu arquivo de configuração. Então você tem que declarar aqui. Se você colocar aspas, ele já vai sugerir para você connection strings aqui. Então connection string é um objeto. Por quê?
Porque aqui dentro você pode ter mais de uma. É uma lista de Sim. connection strings. Aí você vai ter uma connection string, dois pontos e o valor dessa connection string. Nesse caso, a gente vai ter uma default connection aqui. Default connection. Agora, esse nome aqui, qual nome que você vai dar? O que você quiser. Aí, geralmente, Entendi. é associado ao banco. Então, você pode ter um default aqui para o seu banco principal, aí depois você vai ter um banco para imagem, você coloca image connection, um banco de log connection, e assim por diante. Agora, qual que é o principal? Que o nome que está aqui é o nome que você vai chamar aqui, ó. Você vai passar aqui, para ele poder buscar a connection string e mandar para cá. Tá. Agora, aqui você precisa colocar o valor da sua Sim. cadeia de Aí. conexão, que é a sua connection string. Aí a gente tem aquele macetinho de pegar uma Sim. connection string através do arquivo de conexão UDL. A gente vem aqui, Tá. de novo, arquivo qualquer, ponto UDL, abre aqui a cadeia de conexão, diz que vai ser a segurança do Windows. Se o seu banco tivesse usuário senha, seria aqui. Como não tem, vem para cá. Coloca um ponto barra invertida SQL Express, que é a sua instância local. E aqui você já seleciona o banco. Então ele não encontrou o seu banco aqui, ó, o que você já tem. Por quê? Então a instância é outra. Então como que a gente vai pegar Sim. aqui? Vamos dar aqui um conectar e vamos pegar do jeito que está aqui, o nome do servidor. E vamos colocar aqui no seu arquivo, na sua cadeia de conexão. Então você vem aqui, troca esse cara por esse cara e vê se ele vai encontrar o banco. Agora encontrou. Uma vez que Hum. encontrou o banco, você dá um testar conexão, dá um OK, OK. Uma vez que você abriu, você já tem a connection string. Repare que eu coloquei aqui com o banco anterior. Não tem problema, você só vai alterar o nome do banco aqui. Então, o Sim. provider você não precisa pegar, você vai pegar de integrated em diante, a sua Tá. connection string já está pronta. Aí você vai jogar aqui. Aí, como esse banco, você, óbvio, tem que lembrar que você já está utilizando, você vai usar outro banco que ele vai criar na hora que você der o update da database. Então, você vai criar aqui o seu aula 1, Entendi. MVC, DB de database. Legal, sua connection string está configurada. Então, olha só, só repetindo o fluxo. Então, legal, você tinha aqui uma aplicação sem persistência de dados. Ela não salvava os dados no banco de dados. Agora você vai ter um banco de dados. Legal. Como que a sua aplicação sabe qual que é o seu arquivo que vai estar responsável por mapear seu banco de dados? Você vem aqui no program.cs, embaixo aqui, na hora que ele cria o builder, né? Então você vai dizer que você vai utilizar o context, add context. Qual contexto? Você passa o seu arquivo de contexto. Qual connection string? Você vai ter que passar dizendo que você vai usar SQL Server e a connection string que você vai utilizar. A connection string você coloca no app-settings.json através de um nome e no Certo. seu contexto você recebe options. É isso. Sua conexão com o banco está feita. Agora, para você testar essa conexão, nada melhor do que já criar a tabela. Então, você vem aqui e vai criar agora a pastinha entities, as suas entidades. Então, entities, add, aí você vai ter duas classes. Você vai ter produto e você vai ter cliente. Add class cliente. Tá. Beleza. Agora vai lá, volta no seu requisito. Então, na sua tabela cliente, você vai ter ID. a primária, tá? Você vai ter o cliente ID aqui. Aí você vai ter o nome, que é string. Aí você vai ter o e-mail, que também é string. Sobrenome. Tem sobrenome também. Ah, verdade. Você tem o sobrenome. Depois do e-mail, você tem Data. Data cadastros. cadastro. Então, o data ele é um datetime. Data, cadastro. E ativo. Ativo, ele é booleano, ou seja, é true ou falso. Ou tá ativo ou não tá. Sim. Beleza. Então, o cliente já está mapeado. Agora, uma classe qualquer, até o momento.
como que ela se tornou uma tabela no banco? A partir do momento que você coloca ela no contexto. A Tem que partir ir do lá no momento que você tem aqui e DB7, falar né? exatamente, DB7 cliente. Sim. Um DB7 de cliente vai produzir uma lista de clientes. Por isso, no plural aqui, há um nome da entidade no singular, porque é a classe cliente. A propriedade, que vai se tornar a tabela, clientes no plural, porque é uma lista de clientes. Tá. Legal, agora você tem o cliente aqui configurado. A sua classe cliente modelada já no código, no C Sharp. Aí você vai fazer a produto. Então, você vai ter a chave primária. Aí você vai ter string Nome, nome. valor, Você vai ter um decimal, valor, porque valor é dinheiro, então decimal. Se está disponível, vai ser outro booleano. Então vai ser se está disponível ou não. Disponível. e aí de E você cliente. vai ter ID cliente. Aí, como que é o relacionamento? Cliente ID Cliente aqui ID, sim. e o Oi? objeto de Ó, cliente, para facilitar as consultas, enfim. Então aqui o, o entity já vai relacionar para você, dizendo que esse cara é a estrangeira referente à primária de cliente. sim. Beleza? Eu sou obrigado a passar cliente? A de baixo também sou obrigado a passar? Para o entity entender sozinho o relacionamento bonitinho, sim. Ah, tá, entendi. Se você quiser criar um arquivo de configuration, talvez não precise. Entendi. Talvez, não precise. Mas no geral a gente sempre utiliza, tá? Porque facilita na consulta. Você dá um include cliente, ele traz informações de cliente dentro. Tá, Agora, esse cara aqui, ele não vai para o banco, né? Então você não tem. Isso aqui não é uma coluna no banco. Cliente ID é. sim, Esse cara ele sim, vai ignorar. Só serve para o relacionamento. certo. Beleza. Então, classe qualquer para se tornar tabela no banco. DB7 produto. DB7 produto. Tabela produtos. Produtos. Ok. Beleza. Agora, a gente só precisa rodar os comandos Add delegation. add-migration. Então, vou chamar aqui de criação do banco. E o Create Database que vai, de fato, criar rodar esse migration no banco. Então, lembrando, o migration, ele dá o script, mas ele não faz nada no banco ainda. Então, aqui a gente não altera Tá. nunca, só confere. Ele vai fazer o create table de clientes, cliente ID, nome, sobrenome, e-mail, data, cadastro e ativo. Vai ter a chave primária, cliente ID. Produtos, vai ter a chave primária, produto ID. E a chave estrangeira, que vai ser cliente ID, que pertence à tabela cliente. E dentro de produto, ele Perfeito. tem produto ID, nome, valor, disponível, cliente ID. Legal? Show. Dito isso, a gente agora, de fato, processa ele, dando um update traço database. Nesse momento, é que a gente vai descobrir se a nossa conexão com o banco está certa, porque é onde ele vai no banco rodar. Então, Sim. rodou, não está certo. Se a gente vir aqui agora e atualizar, vamos direitinho aqui, atualizar, aula 1, MVC Database, Migration History, clientes, produtos. Sim. Até aqui, excelente. Agora, a gente vai fazer Os dois DTA? CRUDs. Ah, tá. Já já também. Mas a gente vai fazer dois CRUDs aqui. A gente vai fazer um CRUD de produto e um CRUD de cliente. A gente vai fazer Tá. um manual primeiro e depois a gente vai fazer um da maneira fácil. O que que significa manual? A gente vai escrever o código. O Tá. que que significa
Maneira fácil. Maneira. Tem uma ferramenta chamada Scaffolding. Scaffolding o Visual Studio gera o código para você com base em um modelo, que vai ser a sua moda. Tá? Hum, Essa é a ideia. Aí, deixa eu ver por qual que eu começo. Então, a gente vai ter produto e cliente. Cliente se relaciona com produto. Onde que tem o drop é na seleção do produto. Então, vamos começar pelo fácil. Vamos gerar o scaffolding. Vamos ver se vai dar certo, né? Às vezes dá erro. A gente vai vir aqui, de novo, botão direito em controllers, add, é. controller. Lá a gente está trabalhando com a API. Aqui, de fato, é o MVC Controller. Ele tem três opções aqui. Vazio, com ações de escrita e leitura, e já usando Entity, que é o que a gente vai utilizar, que é o que faz o scaffolding. Tá. A gente vai dar o add. Vai selecionar aqui qual que é a Model Class. Model Class é produto. Qual que é o contexto? Já existe. A gente só seleciona aqui que o contexto é o aula 1 MVC Context. E aqui o nome do controller a gente só corrige aqui, porque ele vem no padrão norte-americano, a gente tira o E. Então vai ficar produtos controller. ADD. Nesse momento ele vai fazer o scaffolding. Ou seja, com base na classe de produto, Ele vai criar o ele vai, controle. ele vai gerar o controller, vai gerar as views e vai gerar praticamente tudo. Ele vai gerar a implementação para a gente desse CRUD. Às vezes ele dá um erro na primeira, bom, foi. Eu vou fechar aqui para você não ver ainda. Então, front, views, produtos, o front está aqui. Server create já está aqui, delete, details, edit e index. Então, para ele aparecer na tela, eu preciso vir aqui no meu menu. Então, eu vou tirar esse privacy que eu não vou utilizar e vou dizer que ele vai ter aqui, ao invés de home, o controller que ele vai acessar é produtos e a ação index, que é onde fica a lista. O nome do link vai ser produtos. E aí eu vou rodar. Então, nesse momento, você tem o CRUD de produtos já implementado e funcionando. Então, se você vier aqui e dar um Create New, você vai conseguir cadastrar. Não vai conseguir, porque você não vai conseguir selecionar o cliente aqui. Mas de resto, você já conseguiria. As telas de cadastro, edição e exclusão já funcionam, inclusive com Já criou back-end. tudo já? Já criou tudo para você. Então, o seu CRUD já funciona. A gente só não vai conseguir de fato agora porque o cliente ID aqui não tem como preencher as opções aqui porque ainda não tem cliente ID no banco. Tá. Na verdade, vamos inserir um aqui, ó. Vamos lá. Vamos inserir aqui rapidinho pelo SQL direto. Então, o ID ele vai gerar. Então, o nome vai ser teste. E-mail teste, @teste.com. A data de cadastro que vai ser 27/9/2022. Ativo 1, que é a flag de verdadeiro. Se a gente recarregar aqui, ele ainda não trouxe o nome, mas beleza, é o cliente 1 que está aqui. Aí agora a gente vai cadastrar um produto. Então a gente vai ter o mouse, valor de 20, disponível true, vai estar o cliente aqui. Ele deve ter reclamado de alguma coisa, que ele retornou para a própria tela. Vamos descobrir o que é. Produto. Eu já vou passar pelos métodos, tá? Só estou mostrando o que ele criou aqui. Não create aqui. Ah, tá. O modo state está inválido. Eu vou pular aqui e daqui a pouco eu já te explico por quê. Então a gente vai dar um continue aqui. Então, ó, cadastrou. Já está implementado. Se você abrir o edit, o details e o delete, ele já vai abrir as telas para você. Então, aqui seria para você editar os detalhes e a exclusão. Tudo já com front e back. Então, por isso que eu falei, esse é o modelo fácil. O código vem para você.
Você dá o scaffolding. Você clicou, ele gerou. Então, ele implementou para você o CRUD com a listagem, que é o index. Ele implementou a tela de detalhes, retornando a view de detalhes, com um produto específico pelo ID. Ele retornou aqui a tela de create, o post do create, que é salvar os dados, o get do edit, que é exibir a tela, o post do edit, que é salvar a edição, o get do delete, que é exibir a tela de exclusão, e o post do delete, que é de fato excluir. Então ele já gerou esse código para você. Gostoso assim, né? Sim. Uma dose que a vida não é um morango, assim. É, se tudo fosse fácil assim, doce, doce, doce. Mas agora, o que que a gente vai fazer? Por que que ele reclamou aqui do model state? Ele reclamou do model state inválido porque ele tem aqui a classe produto com esse cara aqui junto. Sim, Além disso, aqui está tudo obrigatório também. Mas esse é um outro ponto. Agora, o que que a gente vai separar aqui? Porque ele trouxe para a gente o código implementado. Já dá um adianto. Por outro lado, a gente vai ter que fazer manualmente o processo de separar a responsabilidade. Então, lembrando, o mesmo conceito que a gente aplicou lá atrás no projeto de API, aqui vai ser a mesma coisa. A gente está recebendo a entidade da tela, não pode. A gente está devolvendo para a tela a entidade, não pode. A gente vai receber da tela viewModel e vai devolver do viewModel, a exemplo do que lá é DTO. Então, nesse momento, a gente vem aqui e separa a responsabilidade. A gente vai criar duas viewModels aqui. A gente vai criar a viewModel de produto. Então, produto, produto, viewModel. E teremos a cliente viewModel. Quais propriedades? A princípio, a gente pode copiar da própria entidade. Então, aqui a gente pode vir em entities, produto, copiar, com exceção do objeto de cliente. E aqui, na cliente viewModel, a gente pode ver aqui no cliente, copiar e jogar aqui na viewModel. Beleza. Classes diferentes, responsabilidades diferentes. Uma vai trabalhar com o front apenas, a outra trabalha com o back-end, que é o que vai para o contexto. Agora vamos voltar aqui para o nosso controle. Então, uma vez que a gente criou a view model de produto, o primeiro passo é desassociar da view. Então, dentro de produtos, a gente vem aqui, ó. Então, aqui ele sempre vai ter um modelo associado à sua classe. Nesse caso, o modelo que está associado é produto. Então, a gente vai vir aqui e vai mudar para aula 1 MVC, ponto, viewModels, ponto, produto viewModel. E agora é só copiar essa linha e jogar aqui no delete, no details, no edit e no index. Ele tem uma lista desse cara. Então é uma lista de produto viewModel. Beleza. Desassociamos da view. Agora no back-end a gente precisa dizer que mandaremos e receberemos viewModel e não entidade. sim. Mesmo processo. Tá? Então aqui a gente dá um return view. Na API a gente dava um return ok. Então aqui a gente vai tirar esse cara que está retornando já aqui dentro. Vamos jogar aqui. Então aqui a gente vai dizer que var produtos igual recebe a listagem. E agora a gente vai ter produtos view model que vai receber produtos ponto select e a gente vai fazer um lambda e dizer que para cada item de produto que está vindo do banco, a gente vai ter uma produto view model. E passar as propriedades de uma para outra. Então,
client ID, que vai receber c.clientID, disponível, que vai receber c.disponível, nome, produto ID e valor. Agora, aqui dentro a gente retorna a view model, dentro da view. Então, aqui a gente já converteu o que era necessário. Tirar esses comentários desnecessários daqui, que só poluem o código e não serve para nada. Beleza. Fizemos aqui o primeiro, que é o index. Agora, como é que a gente faz os details? Details a gente está recebendo o ID para saber qual é o produto específico que a gente vai exibir os detalhes. Então aqui ele valida se esse cara é diferente de novo. Aqui a gente não vai precisar dessa validação nesse momento. Aqui ele busca um produto no banco. Então ele vai lá, produto, context.produtos, incluindo o cliente, e vai buscar o primeiro produto. Se for nulo, ele vai retornar não encontrado. Se não for, ele retorna aqui na view. O que a gente vai ter que fazer é apenas vir aqui, criar var produto view model igual a new produto view model. E vai converter de um para o outro. Só que aqui dentro agora eu passo produto view model, porque é o que eu vou retornar para a tela de fato. Tá? Aqui dentro eu venho e atribuo que, mesmo que está aqui, só que ao invés de ser, ele é aqui produto. Ou ao contrário, né? Eu pego do produto do banco e jogo para produto de um model. Exatamente, o fluxo inverso. Na verdade, em relação a esse aqui, ainda é o mesmo, né? Aqui eu Ah, é estou verdade, limpando isso. e convertendo. O que vai ser Só que de aí eu tô fato, pegando um produto só, é não isso, é? aqui é um produto só. É isso, exatamente, um produto só, pelo ID. Aqui no create, então o create, delete e update, a gente tem duas actions para cada. Por quê? Um é o get, ou seja, ele só vai exibir a tela com os campos. O post é, depois que o usuário preencher os campos, clicou no botão lá salvar, aí cai no segundo. Então, nesse primeiro a gente não vai precisar fazer nada por enquanto, daqui a pouco precisaremos. E aqui nós temos que fazer o post. Aí a gente pode tirar esse bind aqui, não é necessário, e dizer que receberemos agora produto view model. Aí agora sim é o processo inverso. Tá? Agora é o processo inverso. Por quê? Agora a gente vai fazer produto como uma nova instância, recebendo o que vem da view model. Então aqui eu vou colocar e vou só substituir aqui por produto view model. Agora está indo da view model para o produto, que é a entidade. A diferença aqui também é que eu não preciso passar o produto ID, porque é o cadastro. Aí vai ser context.produtos.add produto. Save change. Na hora que eu retorno aqui embaixo, retorno o produto view model. Então, no edit é a mesma coisa. O get do edit a gente pode